Olá, boa noite. Começando mais uma live sobre crescimento emocional, sobre diferenciação. Oi, dona Nair, minha sogrinha. Vou esperar algumas pessoas entrarem para a gente começar com a live. Fátima Teles, querida. Saudade, Fátima. Seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Minha sogrinha. Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Bom, a gente vai estar continuando. Essa já é a terceira live sobre crescimento emocional. Quem não conseguiu assistir as outras lives, estão gravadas no meu IGVT, no Instagram e no YouTube. Então quem quiser dar uma olhada lá, mas eu vou dar uma pequena recapitulada hoje, para a gente poder entrar no assunto que vai ser abordado nessa terça-feira. Bianca, Roberta, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai... Tânia, minha amiga. Boa noite, Tânia. Paloma, querida. Sejam muito bem-vindas. Quem que já está acompanhando essas lives, se puder dar um feedback. Boa noite, meu amor. Bianquinha. Saudade, Bianca. Quem tem acompanhado, se puder dar um ok, um joinha. Mas não tem problema, tá, gente? Eu vou dar uma pequena recapitulada. Vou estar falando sobre a teoria da diferenciação, né, de um teórico sistêmico chamado Bowen. Né? Essa teoria foi criada a partir dele, a partir de estudos. Ah, obrigada, Paloma. A partir de estudos com mãe com filhos esquizofrênicos. Ele desenvolveu toda essa teoria dentro da terapia familiar sistêmica. Seja bem-vinda, Mônica. E eu vou querer... Gente, eu já vou começar a dar início, tá? A frase que eu vou iniciar, que é também do Bowen, é a seguinte, prestem bem atenção. Relacionamentos não resolvidos com nossas famílias são os negócios inacabados mais importantes de nossas vidas. Eu vou repetir que essa frase, ela sintetiza muito bem com relação à teoria da diferenciação que a gente tem visto ao longo das lives, né? Relacionamentos não resolvidos com as nossas famílias são os negócios inacabados mais importantes de nossas vidas. Ô Gerson, seja bem-vindo. Então, assim, aquilo que a gente tem inacabado na nossa história de vida, né, na nossa, com pessoas da nossa família de origem, são situações que a gente precisa voltar emocionalmente, gente. Não precisa necessariamente ir fisicamente voltar para casa. Emocionalmente, você voltar àquelas situações inacabadas e dar um bom fechamento. E o que eu estou explicando agora vai ser diluído ao longo da live. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, né?
Então, continuando dentro da teoria da diferenciação do Bowen, o que é diferenciação? Né? Eu tenho falado tanto sobre isso. Uma pessoa diferenciada seria uma pessoa... Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Uma pessoa madura, né? Uma pessoa que tem autonomia na vida. Então, o que seria essa diferenciação? Né? É o apego bem resolvido com a família de origem. E ela é determinada pela separação emocional que eu tenho dela. E a gente vai falar sobre isso. Como é que essa... Ô, meu amor! Dona Delva! Que saudade! Seja bem-vinda! A gente vai falar que tipo de separação é essa emocional. Porque muitas vezes a gente sai, o jovem adulto, né, ele sai de casa, mas ele não consegue ter uma boa separação emocional. E por conta disso, ele não tem uma boa diferenciação. Né? Isso vai prejudicar futuramente nos seus relacionamentos, pode se reverberar na sua vida profissional. Né? Então a gente tem meio que diluindo, né? A gente está se aprofundando nessa questão, né? Do apego bem resolvido, né? Sair de casa e ir para a vida sem mágoas, ressentimentos e culpas. Eu ter liberdade, né? Eu tenho uma professora que ela sempre falava assim: gente, você quer saber se você tem uma boa diferenciação? É quando você vai domingo almoçar na casa da tua família e quando você sai de casa, você sai bem, né? Não fica assim, puxa vida, vou ter que ir lá, ouvir a mesma história, ai, fulano vai estar lá, ciclano vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é a pessoa que não é muito diferenciado. O diferenciado, ele sai com vontade de ir para sua casa, almoçar, passar o dia ou almoçar à tarde, né, com a sua família, e sai de casa depois do almoço e volta para sua casa sem culpa, né? Sem aquela coisa assim, ai meu Deus, vou estar abandonando minha mãe, coitada dela, dedicou tanto a sua vida para mim, para cuidar de mim, né? E agora eu estou deixando. Não, você vai para lá, para a casa da tua mãe, e sai bem, né? É esse ir e esse vir. É ter tranquilidade de fazer parte e poder, e ao mesmo tempo construir a minha individualidade. Então a grande questão, né, que é o movimento saudável de toda a família, é esse: é o pertencer e ao mesmo tempo eu ter a minha individualidade, né? Eu ter pernas para ir para a vida, construir a minha vida profissional, me casar, construir a minha família, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho uma família, né? Eu tenho raiz, eu sei de onde eu vim, né? Muitas vezes a gente sai de famílias dificílimas, né? Mas assim, eu não levo esse peso, eu não levo dor da minha família quando eu sou uma pessoa diferenciada para a vida, né? É uma saída mais leve, é uma saída leve, sem pendências, né? E eu sempre uso, eu falei na live passada, da metáfora do avião, né? O que seria? O avião no aeroporto. O aeroporto seria a família e o avião é o indivíduo, né? O avião, ele fica no aeroporto sendo abastecido, sendo preparado para ir voar, né? O aeroporto é o momento que ele está sendo preparado. E a mesma coisa acontece com os filhos, né? Os filhos dentro da família, desde criança até chegar à fase jovem adulto, ele está sendo preparado para ir para a vida, para voar, né? O avião, ele é abastecido, né? Ele é suprido, a mecânica dele, né? Tem que estar sempre em dia, né? Então, quando chega na fase do jovem adulto, ele vai começar a sair desse aeroporto e decolar para a vida, né? Para o seu voo. E o aeroporto
seria a nossa família, a raiz. E muitas vezes pessoas não são supridas, bem supridas emocionalmente para poder sair desse aeroporto e ir fazer o seu voo, ir para a vida, né? Inclusive na live de hoje a gente vai falar desses tipos de famílias, né? Quais são as famílias que não dão como é que eu vou falar? Não dão tanto suprimento para que esse voo seja um voo bem sucedido. Eu vejo no consultório muitas pessoas que saem vazios da sua família e ainda tem que encarar a realidade de sua vida, né? De conquistar, de trabalhar, né? De ter promoção, de cada vez mais galgar mais alto na sua profissão, mas são pessoas que saem muito fragilizadas das suas famílias de origem, né? E a gente vê também exemplos que na própria infância, né, você vê pais que não dão conta dos seus filhos, né, na infância, quando são crianças, e esses filhos têm que tomar conta desses pais. Então, a criança que teria que receber, está sendo preparado para no futuro voar, muitas vezes tem que dar. Né? A gente fala que é como se esses pais, como não teve paternidade, pais que supridores na sua família de origem, é como se buscasse essa paternidade nos seus filhos, né? Então isso dificulta o abastecimento desse filho no futuro para que eles possam fazer um bom voo. E o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa sai do aeroporto, né, sai da família, consegue voar, mas voa baixo, né? Não consegue voar na sua plenitude. E muitas pessoas, quando estão voando, caem com seu avião, né? Dá um defeito, tem um problema e cai. E geralmente voltam para suas famílias. Que situações seriam essas? Pessoas que têm problema com álcool, drogas, né? Então elas têm que, muitas das vezes a esposa não aguenta, a família não aguenta, abandona, tem que voltar para a casa dos pais. Ou então uma situação de divórcio que a pessoa está vivendo e depois tem que voltar para a casa dos pais. Então eles não conseguiram verdadeiramente alcançar um bom voo, né? Então, e outra coisa que eu anotei aqui, estarei sempre voltando para o aeroporto, mas eu fui projetado para voar. Todos nós fomos projetados para voar, né? E só que a gente voa, mas a gente volta para o nosso aeroporto, que aí muita gente deve estar pensando assim, nossa, você não está falando para eu cortar com a minha família e voar. Não é isso, né? É esse ir e esse vir. Ok, queridos? Está todo mundo acompanhando? Eu estou fazendo um pequeno apanhado das outras lives. Quem não assistiu às outras lives, podem ir para o meu IGTV no Instagram ou no YouTube, que todas elas estão lá gravadas, tá? E continuando, eu falei na live passada sobre duas formas que seriam traumáticas de resolver pendências com a minha família de origem, né? E que são muito comuns. Uma seria o corte emocional, ou seja, eu corto com a minha família de origem, né? Por mágoa ou ressentimento, e acham que vão deixar essa família para trás, né? Não, eu vou cortar e vou ser livre. Queridos, o que eu tenho para falar para vocês é que para onde vocês forem, vocês podem ir para o Ártico, a tua família vai junto com você. Mas como, Sandra? Dentro de nós. Não tem como cortar com a família, né? Nós nascemos dentro de uma família e crescemos dentro dela, né? Nós fomos criados, nós fomos educados, vivenciamos ao longo da nossa vida com essa... Não tem como chegar uma hora a cortar, eu vou deixar a família para trás. Não tem isso, isso é ilusão. E muitas pessoas, quando fazem isso, na realidade, ao invés delas terem uma nova vida, deixando a família para trás, elas repetem
inconscientemente comportamentos dessa família, né? A gente vê pessoas que cortaram, né, pessoas que cortaram com a sua família, ressentidos com um pai alcoólatra, uma mãe que tinha problema com drogas, né? E quando crianças falaram, não, eu nunca vou ter esse problema, eu jamais vou fazer isso na minha vida. E saem de casa, né, ressentidos, magoados, né, não concordando com a vida que eles têm ali, né, com todos aqueles sintomas da doença, do alcoolismo, da dependência química, e acabam repetindo o mesmo padrão de alcoolismo quando vem as dificuldades da vida, né, quando vem as crises, aí começam a beber, né, começam a ter problemas com relação à dependência química. Falaram aqui, tenho dificuldades em eliminar mais hábitos provenientes, muitos hábitos deve ser, né? Provenientes da minha família de origem, é verdade. Então, assim, não tem como a gente cortar, gente. Isso assim, e é o que mais acontece. E tem pessoas que saem de casa desde, né, 14 anos e foram trabalhar, dar conta das suas vidas. Então, isso seria uma resolução traumática, danosa, não saudável, da gente sair de casa, né? E não conseguir sair diferenciado. Aí tem uma frase que fala assim: você quer viver uma nova história? Volte para o começo, né? Então, assim, quando a gente corta, a gente pensa que vai viver uma nova história na nossa vida. Mas é justamente o contrário. A tendência é a gente repetir padrões. E muitas das vezes é que a gente não queria repetir, né? Mas quando a gente volta para a nossa história, lá para o início, né, e entende essa história, dá um bom fechamento, a gente tem autonomia, né, a gente tem poder de escolher o que eu vou levar para a minha vida ou o que eu vou deixar para trás. O que faz mal para mim no meu casamento e aquilo que me ajuda, né? Tem pessoas que vê tudo ruim na sua família, mas, gente, tem muita coisa boa, né? Só pelo fato de você estar aí respirando, te deram o dom da vida. Então, assim, uma pessoa bem resolvida com a sua origem, né? Uma pessoa diferenciada, ela passa a ter autonomia, poder de escolha. E muitas das vezes tem pessoas sofrendo no seu casamento, como pai, como mãe, porque estão repetindo padrões que não gostariam de estar repetindo, e muitas das vezes inconscientemente. E acontece até assim: ah, fulano, você está igualzinho a tua mãe. Aí você fala: Deus me livre. Não. Somente quando a gente não gostava daquela atitude, né? E é verdade, gente. A gente está ali fielmente reproduzindo. É uma reprodução. E outra situação traumática, outra resolução traumática com a nossa família é o fusionamento. Quando por algum motivo eu não consigo sair de casa. Então tem duas situações nesse caso, gente. Tem aqueles que literalmente não conseguem sair da sua família, né? Muitos jovens adultos que não saem de casa porque estão ali segurando o casamento dos pais, porque sabem que o dia que saírem dali, os pais vão se separar. E esse filho que está nesse papel, na realidade, sempre ficou no meio do casamento dos pais, ao longo da sua vida, isso não é novo, né? Então tem essas pessoas que realmente ficam e custam a se casar, custam a se desenvolver na sua vida, no seu trabalho, e tem aquelas que saem fisicamente, mas emocionalmente continuam dentro de casa. Na live passada eu dei alguns exemplos, falando de jovens casais jovens, né? E não precisa ser muito jovem não, gente. Tem casais que acabaram de se casar e
que antes de ir para casa, passam na casa dos seus pais, porque quem não resolveu, quem ainda está fusionado com a sua família, mora perto, né? Faz um puxadinho, faz um sobrado em cima da casa dos pais, mora no prédio ao lado, na mesma rua. Aí passam na casa dos pais para depois chegar e estar perto do seu cônjuge. Então essa pessoa, ela emocionalmente não conseguiu sair de casa. Então fomos... e falando da terapia de... Tem algumas frases na terapia de casal. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Não se assustem porque eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Posso sair de casa com a minha cabeça... Para sermos fiéis ao nosso cônjuge, temos que ser infiéis à nossa família. Deixar pai e mãe. Aí muitos perguntam assim, como? Eu vou deixar minha família para trás, deixar, né? E para... Como é que se fala? Para ter um relacionamento com uma pessoa que eu conheci agora, 5, 3 anos. Gente, para você se unir a uma pessoa num casamento, é necessário deixar pai e mãe. Não é abandonar, mas deixar. Não tem como todo mundo ir junto num projeto, num casamento, né? E o marido, o pai, a mãe, o padrasto, não tem. É o casal, é priorizar o casal e secundarizar a sua família de origem. E o que eu mais vejo são pessoas que não conseguem fazer isso. Acham que tem que ser fiéis à sua família de origem e dessa forma são infiéis a seu cônjuge ou parceiro, né? Muitas vezes a gente tem que proteger o nosso cônjuge, a gente tem que defendê-lo, estar do lado dele. Ele agora é a pessoa que está do meu lado, né? Com relação a comentários de ciúmes, né? Uma mãe ciumada, um pai, ou um irmão, uma irmã. Então a gente precisa proteger. Então a gente precisa estar fiel a quem? Aquela pessoa com quem a gente casou. É o ganho do casamento e perder a família de origem. Em que sentido? Como quando você era solteiro. Não, você não tá mais, você não é mais solteiro, né? Você tem um novo projeto agora, só que um projeto de casamento. A infidelidade ao meu cônjuge é acompanhada da lealdade à família de origem, foi o que eu acabei de falar. Então, muitas vezes, e isso acontece muito com relação ao adultério, na terapia do adultério, que eu trabalho com casais, como é que a gente enxerga essa crise no casamento, né? Essa situação do adultério. Existia uma crise no casamento, onde 50% e 50% de responsabilidade de cada cônjuge nessa crise, onde um deles, né, um dos cônjuges, teve a ação de adulterar. E a gente vê no consultório que o que teve a ação de adulterar tem a ver com a sua história de vida. Aí a gente vê situações de vários adultérios na sua história familiar. E aquele que foi traído tem um histórico de traição, de vítimas de traição na sua história. Então, assim, a gente precisa reconhecer que houve essa infidelidade, essa traição, mas houve uma contribuição mútua de 50% e 50%, senão a gente não consegue tratar o adultério. E outra coisa que a gente vê, que é uma dor muito grande da vítima quando passa pela traição, mas nem sempre a primeira traição foi desse cônjuge que procurou alguém fora, mas foi de alguém dentro desse casamento que já tinha se tornado infiel, ou priorizando a sua família de origem, ou priorizando um filho, uma profissão. Isso é infidelidade, gente. E deixando de lado o seu parceiro.
Então a gente percebe que na questão de um adultério, às vezes a traição já acontecia com outro cônjuge que foi vitimizado. Isso precisa de uma live para poder explicar isso, né, na íntegra, mas assim, para vocês entenderem que às vezes a gente é fiel à nossa família a tal ponto que a gente cria uma infidelidade com o nosso parceiro, que ele se sente fora do casamento e esse parceiro vai achar uma outra pessoa para estar dentro. Ok? E o que eu vejo? Eu trabalho muito com casais. Deixa eu ver aqui quais são os comentários, gente. A Marta do Nascimento, né, falou: poderia fazer uma live sobre o tema liberação dos pais para a vida. Quem que vai liberar o filho? É papel do pai ou a mãe? Dos dois. Tá, querida? Seriam os dois liberando esse filho. O que eu vejo no meu dia a dia no consultório? São casais que ficam defendendo as suas famílias. Não que a sua família não presta, não que a minha família é melhor, não que não sei... Gente, vira um cabo de guerra, onde eles precisam se unir e escolher o que eles vão levar, né? A bagagem que eles vão levar para esse casamento. Não, fica um puxando para lá, outro puxando para cá. E o que acontece na maioria das vezes é que os filhos ficam olhando e ficam pensando assim: gente, qual família que presta nisso aí? Os filhos ficam perdidos nisso. Então é muito importante essa questão, né? Deixar pai e mãe, deixar essa família para trás e poder escolher o que eu vou levar, né, para o meu casamento. É como se cada um defendesse a bandeira da sua família. Eu acho que vocês já vivenciaram isso, algum amigo, ou algum parente, alguma pessoa próxima, né? E para fecharmos essa série de lives, eu vou falar sobre fronteiras familiares, tá? Eu já teve uma live sobre isso com a Cris, que ela falou sobre fronteira e hierarquia. E hoje eu vou falar como que essa fronteira ela pode liberar o filho, né, para a vida ou não. Que tipo de quais são as fronteiras, ou qual é a fronteira saudável para você poder se diferenciar e ir para a vida, né? Voar alto, conseguir um bom voo, um voo seguro. Primeiro, o que é uma fronteira, gente? Vamos começar pela fronteira. Toda fronteira, ela serve para proteger. Por exemplo, a pele é um tipo de fronteira que me separa do outro, que me protege, né? A fronteira de um país, ele protege, ele limita um país do outro, né? Para que esse país não seja invadido pelo outro país. E segundo Minuchin, que é um teórico da terapia familiar sistêmica, ele fala que existem dois tipos de fronteiras que não são saudáveis, que não são funcionais, né? Primeiro, a fronteira aberta, né? A gente pode falar que é uma fronteira furada, para vocês entenderem. Seria aquela família com a porta aberta, né? Todo mundo entra e todo mundo sai. Não sei se vocês conhecem uma família assim. Deixa eu ver quais são os comentários. Gente, vocês podem participar, ok? Mesmo que eu more perto, eu posso conseguir me libertar da minha família de origem? Sim, Marcele. Porque essa libertação é dentro da gente. É de dentro para fora. E essas lives são justamente para isso, para você poder fazer essa libertação bem. Não é cortar, mas sim poder se liberar para a vida. Anderson, diz a Beth, falou que já foi assim. Isso aí, Beth, graças a Deus.
processos de crescimento, né? Já fomos assim, a gente está aqui para crescer, e é justamente o intuito dessas lives. Então, nesse tipo de família, com fronteira furada, difusa, todo mundo sabe o que acontece dentro de casa, né? O casal briga na frente dos filhos, na frente dos vizinhos, né? Não tem privacidade desse casal, que é muito importante, principalmente com relação aos filhos. Problema no casamento não é problema dos filhos, é problema do casal. Então, assim, não tem privacidade, né? Todo mundo entra, aí vem a mãe, chega na casa, vê o casal brigando, aí se mete, aí fala, aí o outro, sabe? Parece que é a casa da mãe Joana, falando assim em português claro, né? A mãe fala mal do filho para as amigas. Eu tenho recebido muito esse tipo de comentário no consultório, né? Isso é desrespeito, isso é uma desvalia, né? Ver a sua mãe falando mal de você, ou então uma mãe que fala mal do seu pai para todo mundo, inclusive para você. Isso é alienação parental. Não há preservação, né? Todo mundo fica exposto, não tem limite, não tem proteção, não tem aconchego, não tem aquela coisa, a segurança, que é tudo que nós precisamos ter para a gente poder alçar um bom voo, né? Receber, se sentir seguro naquela família. Por exemplo, se a minha pele fosse furada, né, iria se contaminar, não ia dar conta. Difícil de manter funcional, de se manter funcional. A mesma coisa seria com a família que tem esse tipo de fronteira. E o que acontece, né, dentro dessa família, com essa fronteira abertas? Fronteiras abertas, abusos sexuais, né? Geralmente são abusos de tio, primo, amigos, porque todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo, né, é de confiança, e muitas pessoas não são de confiança. Então isso é muito comum acontecer, né? Abuso infantil. E outra coisa que eu percebo nesse tipo de família são pessoas que elas se sentem órfãs, né? Por conta dessa falta de proteção, né? Desse limite, elas vão para a vida com sentimento de orfandade, de abandono, de desamparo, como se tivessem sido negligenciadas, né? Ao longo da sua infância, adolescência. E muito desrespeito, né? Isso é trazido na queixa de pessoas que vivem esse tipo de... tem vivência, né, com esse tipo de fronteira familiar. Aí, isso é a fronteira aberta. A outra fronteira, que também não seria uma fronteira funcional, e sim disfuncional, é a excessivamente fechada. Então, assim, gente, vamos parar para pensar. Tudo que é excessivo não é saudável. Tanto o excessivamente fechado quanto o excessivamente aberto não é saudável. Então, aqui a gente vai aprender o quê? A chegar no equilíbrio. Como é difícil, né, gente? A gente ter equilíbrio na vida, né? Ou a gente vai para um polo, ou a gente vai para o outro. Ou a gente repete aquilo que a gente viu dos nossos pais, e muitas vezes inconsciente, ou então vou fazer tudo diferente deles, né? A gente está sempre polarizado. E o que acontece nessa fronteira rígida, né? São famílias que falam assim: roupa suja se lava em casa. Tudo que acontece aqui não vai para fora de casa, né? E geralmente são famílias que não aceitam ajuda, né? Ou de um conselheiro, ou de um terapeuta. Por que não? Aqui a gente resolve aqui dentro mesmo, né? E muitas vezes, queridos, na vida, a gente não consegue dar conta de algumas crises que a gente vivencia, e a gente precisa de ajuda externa. Então, esse fechamento muitas vezes é danoso, né?
Outra visão, o que acontece dentro dessa fronteira rígida? Vê o mundo lá fora como ameaçador, não credibiliza as pessoas, né? Vê as pessoas lá fora como inimigos. Eu recebo famílias que eu vejo assim, conheço, né? Não, se não é da família, ou tá dentro ou tá fora. Ou é da família ou então é inimigo. Gente, o que acontece com esse tipo de fala? Os filhos estão ali ouvindo. E sabe para onde que eles vão ter que ir para a vida, né? Quando tiverem uma certa idade, jovem adulto? É para o mundo, é para a sociedade. Então o que acontece? Muitos adultos, jovens adultos, adolescentes vão para a vida com muito medo, achando esse mundo muito ameaçador. E acabam não alçando um bom voo. O voo dessa pessoa passa a ser baixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico que o mundo não está fácil, muita coisa pode acontecer, mas é o equilíbrio. Não é todo mundo que não presta, não é todo mundo que é inimigo, não é todo... Olha aí a flexibilização, né? Então, os filhos, eles vão muito temerosos, e eu recebo muitos que vão no consultório, que vão para a vida assim, pois não consegue dar conta. O único lugar seguro é dentro de casa. Um sintoma muito típico que denuncia essa situação é a síndrome do pânico, né? A pessoa, ela só se sente protegida onde? Dentro de casa. Só ela pensar em sair de casa, se preparar, começa a suar, começa a ter medo, começa a passar mal, porque esse mundo é muito ameaçador, né? O seguro está aqui em casa. Geralmente são pessoas que vieram de famílias de fronteiras muito fechadas. E o que acontece, né? A gente pensa assim, a família toda junta, todo mundo, né, unido. Gente, muita união, tá muito junto, gera confusão. E às vezes a gente vê aquela família embolada, um se metendo na vida do outro, parece que a vida de um é a vida do outro, não tem fronteira, mesmo todo mundo junto, né? Então assim, não é uma diferenciação, não é uma unidade, é uma confusão, né? E isso causa um certo... Quando a gente está muito agarrado no outro, a gente quer meio que sair, respirar um ar novo. E às vezes dentro dessa família não consegue isso. Essa oxigenação, esse ir lá fora e voltar, né? Para receber, para ver coisas boas, vivenciar coisas diferentes da família, né? Então todo mundo é embolado. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Quem sai, aí fala assim, sai culpado. Eu não sei se alguém já viveu isso, mas tipo assim, aí tem aquele que sai, começa a crescer na profissão, começa a ganhar dinheiro, todo mundo fala, fulano tá besta, tá vendo? Parece que nem é daqui, parece que é de outra família, olha só. Parece assim que essa pessoa está sendo desleal, né? A separação dessa família é vista como uma deslealdade e não como algo bom. Gente, que bom que ele está lá ralando, conquistando, né, na vida. Então existe essa questão. Outra coisa que eu já ouvi falar muito, né? Uma pessoa que viaja, às vezes vai para fora do país. Aí quando tá lá, lembra que o pai e a mãe têm dificuldades financeiras, aí fica mal, entra em depressão, né? Mas, tipo assim, gente, eu conquistei isso, eu consegui chegar aqui, eles não conseguiram. Então, assim, se diferenciar um pouco dessa situação, até você poder curtir aquilo que você conquista. Porque tem pessoas que trabalham, quando vão usufruir, ficam mal. Né? Parece que são desleais à família. Ver se tem algum comentário. Ninguém vive isso, né, gente? Ninguém passa por isso.
Não há respeito pela individualidade. O ser diferente, o respeito pelo ser diferente. Todos têm que estar juntos no mesmo barco. Se sair da família, fica ressentido, né? E os filhos acabam perdendo algo que é fundamental na vida, que é autonomia e individualidade, né? Essa autonomia, poder ir e poder vir, né? Essa individualidade, poder eu ter a minha identidade, as minhas conquistas, né? O avião, alçar voo, alçar um bom voo. Então sempre os dois extremos são prejudiciais. Tanto a fronteira, ou seja, se tem uma fronteira excessivamente aberta, né, que a gente pode falar furada, né, tão sem pele, sem proteção, sem limites, ou então uma fronteira excessivamente fechada. Não tem como respirar, né? A família não abre a porta, né? Não tem temas novos. Não circulam pessoas nessa família. E geralmente, gente, famílias com fronteiras fechadas, elas se acabam. Ou os filhos não conseguem se casar, ou se casam em lealdade à família, não tem crise no casamento e se separam, né? Então essa família não vai, os cônjuges muitas das vezes não conseguem ter filhos. Então essa família chega numa geração que ela se extingue, ela mingua, né? Porque precisa desse oxigênio, desse ir e desse vir, né? Dessa renovação. Casamento é renovação, ter filhos é fruto dessa renovação, né? Desse relacionamento, desse amor. Então, tanto a excessivamente aberta quanto a excessivamente fechada pode criar sintomas e dificuldades para lidar com o mundo lá fora, né? E aí, meu Deus, só falta 15 minutos. O que seria a fronteira saudável? Que Minuchin chama de fronteira permeável. É exatamente a fronteira que abre e a fronteira que fecha. Abre quando tem que abrir e fecha quando tem que fechar, quando tem que proteger, quando tem que colocar limite, limite no jovem, limite no adolescente, limite na criança, né? A gente vê aí crianças antissociais porque nunca os pais não conseguiram colocar limite, né? Então é essa permeabilidade, é esse abrir e esse fechar. E aí a gente vê como as histórias que eu vivi no passado, elas se reverberam, né? Comprometendo o meu futuro. A maneira como eu me relaciono socialmente com meus amigos, né? Se eu tenho confiança, se eu não confio, se eu tenho medo, né? A gente vê pessoas muito antissociais porque tem medo das outras pessoas. Um relacionamento a dois, né? Pessoas que não conseguem se entregar numa relação, num casamento, uma relação, num matrimônio, porque tem medo de se entregar, né? Medo do que o outro pode fazer, de ser abandonado de novo, como foi pela família. Então, assim, aquilo que a gente vivencia no nosso passado, né? Se atualizando no nosso presente, os mesmos sentimentos, né, os mesmos temas, né, pessoas que vão trabalhar e não conseguem ter parceria, trabalhar em equipe, porque o outro é meu inimigo, eu tenho que me fechar aqui, porque senão o outro vai acabar comigo, ele é meu inimigo, né? E muitas vezes esse tipo de pensamento impede de você crescer numa empresa. Então, se uma pessoa ela vem com esse histórico de desamparo, de desproteção, de desvalidação, né? Isso acontece da mesma forma no casamento, no seu trabalho. E aí, o que acontece quando chega alguém com essa dor no consultório? É como se eu fosse puxando um fio de um novelo de lã e indo lá no passado. Essa dor, ela não é nova na vida da pessoa.
A gente vê que essa dor, né, ela viveu vários momentos na sua história de vidas que vivenciando a mesma dor. E quando teve algumas experiências que acabaram cutucando, mexendo nessa ferida, aí quando adulto não dá conta. É como se tivesse uma ferida assim, mais ou menos cicatrizada, né? E que aí quando você vai, aí é uma crise no casamento, é uma palavra que é um cônjuge que não está bem, não olha para você, não fala, né, não dá o carinho que você queria, e você fala, ai, ele não me ama, ai, tá vendo, ele me abandona, né? Então esse abandono, esse não me ama, é algo que a gente traz na nossa bagagem. Então a gente está atento a isso. Muitas vezes a gente cobra do nosso cônjuge, do nosso líder, aquilo que nós não tivemos no nosso passado. E eles não têm, aquilo que eu estou buscando não são eles que vão me suprir. Eu preciso resolver isso lá no meu passado, né? Perdoar pessoas importantes, né? Ressignificar a minha história. Para resolvermos crises, dores que estamos vivendo hoje, precisamos lá no nosso passado para perdoar pessoas que nos machucaram. Gente, não tem jeito. Você quer transformar a sua vida? Quer mudar a sua história? Volta para o início e resolve as suas pendências. Pessoas que nos abandonaram, que não deram, que não tinham para dar, né? Geralmente essas pessoas que cuidaram da gente, né, elas não tinham para dar porque elas também não foram supridas na sua história de vida. A gente precisa entender isso, né? Conhecer a história de vida dos nossos pais. Às vezes a gente fica ressentido com o pai ou com a mãe, achando que ele não gosta de mim. Não, ele fez o melhor que ele pôde fazer. Ele deu o que tinha que dar, não é por mim. Se fosse uma outra pessoa naquela família, no meu lugar, seria a mesma atitude, a mesma reação, né? E eu vou fechar, já estou fechando, gente, com uma frase do Bowen, que ele fala assim: entender a minha história e sobre os meus pais é uma forma de se curar. E é isso que eu faço no consultório, gente. Porque enquanto eu olho para os meus pais com a ferida sangrando como era quando criança, e eu tenho a expectativa que eles não vão me atender como fizeram quando criança. E o que eu vejo, gente, na minha... Uma pausa aqui, gente. É que eu vejo pessoas no consultório olhando para os seus pais hoje, quando adultos, com o mesmo olhar quando eram crianças, e pedindo as mesmas coisas quando eram crianças. Só que hoje eles são adultos. Então não combina isso, né? Então o adulto, ele precisa entender o outro, né? Entender a limitação do outro. Ter compaixão do outro, inclusive, gente, pai e mãe. Então mudar esse olhar, né? Amadurecer esse olhar, né? Não deram porque não tinham, né? Porque geralmente quando você é órfão na tua família, teus pais vêm com uma história de orfandade, né? Desamparo. Os pais vieram com essa história de desamparo e vai passando de geração em geração, gente. Não tem fim. Se a gente for ver, a gente vai lá para Adão e Eva, onde tudo começou, onde o pecado, onde houve a queda do homem. Então, humanizar esses pais, né, as pessoas que cuidaram de nós, né, que fizeram parte da nossa infância, por mais difícil que tenha sido, né, eu que preciso mudar o meu olhar. Porque às vezes a gente fica querendo hoje pai, mãe, uma avó que você não teve, você não tem e nunca terá. E fica se lamentando por aquilo, né? Então, humanizar, ter compaixão e deixar de ser vítimas,
né? Vítima, isso acontece quando a gente era criança. Hoje nós somos adultos, não somos mais crianças. E precisamos ter uma visão de adulto. A criança, sim, que ela vivencia dificuldades na vida e realmente é vítima, porque ela precisa do outro para cuidar dela. Mas hoje você pode se cuidar, né? A única pessoa na tua vida que não vai te desamparar é você mesmo, meus queridos. Então, a gente fecha a live com mais uma live. E vou ver aqui os comentários, gente, que deu uma parada aqui. Na terapia aprendi a equilibrar minhas fronteiras. Com certeza, pessoas que não conseguem colocar limite, né, com relação ao outro, todo mundo invade, faz de gato e sapato, vieram de famílias que não tinham fronteiras, né? Nada é por acaso, gente. Nada cai de paraquedas. Eu sempre falo, nada é do nada. Né? Sempre tem uma história, tem um histórico. Marta, quando morei lá fora, minha mãe nem foi no aeroporto. Disse na época que para não esquecer as raízes. Foi difícil na época. E foi difícil para ela também te ver longe, Marta. Com certeza. Ai, obrigada, Paloma. Gente, eu acho que eu tô indo lá no início. Miriam, Marcelino, obrigada, queridos. Querida Miriam. Nada é por acaso, verdade. Obrigada, Paloma. Então, assim, eu espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham crescimento, se tornem mais pessoas maduros, né? Pessoas autônomas, pessoas maduras, pessoas autônomas, pessoas que possam resolver situações do passado, né? E não ficar responsabilizando o outro, né? Com aquilo que você está vivendo, né? Hoje você é um adulto, você pode agir, você tem um poder de ação, né? Não ficar se lamentando daquilo que você não viveu, porque fizeram o melhor por você, por pior que seja. Ok, queridos? Então, agradeço a vocês, a audiência, a todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. E até a próxima terça-feira. Obrigada, Marta. Mariane... São situações, né? Isso aí dá uma live, Marianes. Marianes, né? Quando a gente mora com a sogra. No caso, a gente se diferenciar, né? Esse cônjuge tem que estar muito bem diferenciado com essa sogra dentro de casa, senão vai embolar tudo, né? Fátima, beijo. Obrigada, Tânia, Valéria Araújo, querida. Saudade, Valéria. Roberta, Raquel, Edneide Lima, Beth, fez aniversário, né, Beth? Foi domingo teu aniversário, parabéns, que Deus te abençoe assim, cada vez mais e mais, minha querida. Beijos e até terça que vem. Tchau, fiquem com Deus. Beijo.